Olá, olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso Fronteiras, exatamente isso, fronteiras entre ciência e espiritualidade, fronteira entre um mundo e outro mundo, além da matéria, fronteira entre as possibilidades, de ficar parado com o conhecimento ou dar um salto nessa fronteira para um novo conhecimento, para expandir o pensamento, expandir a consciência nossa, né? Então estou aqui hoje, pela primeira vez, eu sozinho, sem o Marcos Leão. Mas em compensação, nós temos dois amigos bem queridos que foram indicados aqui, até mesmo um deles pelos espíritos, para a gente trazê-los aqui. E me lembro quando o Felipe falou assim, Robson, quem indicava, assim, já estou pronto aqui, já com as pessoas. Então, são pessoas muito queridas que fazem parte de um grupo seleto de trabalhadores, de agentes que estão a serviço dos guardiões, dentre todo o colegiado. Nós criamos um grupo mais seleto para tarefas extrafísicas, para a gente poder, de alguma maneira, trabalhar mais intensamente pela transformação do planeta Terra, inclusive interferindo mesmo em algumas situações que a gente percebe por aí, desde que essa interferência seja indicada, apoiada e patrocinada pelos guardiões superiores. Então eu estou falando do Pedro Nascimento e da Karim Bevonese. O Pedro, ele é português, então ele também, neste momento, ele está fora, não está aqui no Brasil, né? E a Karim, eu não faço ideia de onde a Karim está, se é Rio Grande do Sul, São Paulo ou algum outro planeta. Karim, onde você está, pelo amor de Deus? Tô morando em Florianópolis, Robson. Não é nenhum dos lugares que eu imaginei, pode ser Florianópolis. Ai, gente, que sofrimento, viu? Então é isso mesmo, o Pedro está conosco, junto com a Karim Bevonese. O Pedro é uma pessoa que nos auxilia muito no projeto de expansão internacional do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Não só auxilia, mas eu diria que sem o Pedro a gente não teria chegado onde chegamos, né? O Pedro é português, mas mora em Dubai, né? E embora nesse momento ele esteja falando de Portugal, se não me engano, é isso mesmo, Pedro? Estou falando de Dubai ainda. De Estive há Dubai pouco mesmo, em né? Portugal, mas estou em Dubai. 7 horas à nossa frente, né? Então já são 9 e poucas da noite lá em Dubai. E Pedro está aqui conosco junto com a Karim. E ambos têm experiências que eu gostaria que eles pudessem falar conosco a respeito, né? Nós vamos falar hoje 2 temas muito interessantes, mas que estão intrinsecamente ligados um ao outro, que é o desdobramento, que é a possibilidade de você sair do corpo, seja através do duplo etérico para doar energia, ectoplasma, né? Então os médiuns ectoplastas em geral, eles desdobram o duplo etérico e neste momento em que está desdobrado, eles se transformam em baterias vivas para abastecer energeticamente o trabalho dos espíritos, que sem esses médiuns que desdobram o duplo etérico, eles não teriam como fazer as intervenções na realidade humana, porque é aí que está, onde se localiza no duplo etérico, tanto os chakras, que a gente estuda muito, que a gente fala, são órgãos extrafísicos que estão no duplo etérico, e também se encontra maior teor de energia e de ectoplasma, que também está no duplo etérico. Então nós temos aí o duplo etérico como um corpo semimaterial, ou de uma matéria ligeiramente diferente da nossa. A gente poderia até aventurar a dizer que seria uma matéria plasmática, tá? Mas ainda extremamente material para os olhos dos espíritos, né? Podemos desdobrar também em corpo astral, esse sim o que nós chamamos de perispíritos, de psicossoma, o modelo organizador biológico. A partir então do desdobramento astral, você pode ver paisagens, ver espíritos, interagir com espíritos, o que não ocorre no desdobramento do duplo etérico, que a pessoa não vê absolutamente nada, a não ser ela vai ser uma geradora de energia, um abastecimento energético e ectoplásmico de grande intensidade, né? E logo em seguida nós temos, a seguir ao corpo astral,
o desdobramento através do corpo mental. Esse sim, o corpo mental é o verdadeiro, né, habitante, digamos assim, do mundo espiritual, porque o corpo astral e o plano astral ainda não é o mundo espiritual. O plano astral é um plano intermediário. E aí ocorre uma série de fenômenos, uma série de habitantes cuja existência é compatível com o grau de densidade e de materialidade ou fisicalidade desse plano astral. No corpo mental, nós já temos uma matéria puramente mental, não tem nada a ver com a nossa matéria que a gente está habituado aqui e nem no mundo astral. Né? Então, para a pessoa, para o ser sair do plano astral e passar a habitar o plano mental, ocorre aquilo que os espíritos chamam de segunda morte, que é o descarte do corpo astral para ele assumir, então, a fisiologia energética do corpo mental. Então, sem entrar muito em detalhes, eu falei porque muita gente talvez não tenha assistido lives e podcasts anteriores, né? Por isso que eu queria fazer uma, digamos assim, uma geral a respeito de desdobramento, mas nós temos farto material aí que você poderá acessar caso interesse. Então, Pedro, tanto quanto a Karin, eles tiveram várias experiências, algumas experiências, e eu gostaria, nesse momento, né, de entrevistá-lo, né? Então, Pedro, né, ele traz um relato vívido, né, de uma experiência de desdobramento, e logo em seguida eu vou falar com a Karin Befonese, né? Pedro, tudo bem, meu querido? Como vai você? Tudo bem, Robson. Tudo bem por aqui também. Pois é. Você gostaria de falar mais alguma coisa, de se apresentar para o nosso público, Pedro? Ora, para além do meu nome, Pedro Nascimento, sou português, vivi em Portugal durante 21 anos e depois mudei aqui para o Dubai e já estou cá vai fazer quase 12 anos. Entrei no Colegiado de Guardiões da Humanidade em 2019 e continuo ativo, estudando, lendo, fazendo as aulas, aprendendo diariamente. E é uma coisa que tem mudado muito a minha vida e a maneira de ver o mundo. Pois é, Pedro, e nós ficamos sabendo de um determinado momento, né, em que você teve uma experiência que nós gostaríamos que você pudesse compartilhar conosco. Então, quero que você fique à vontade aí para você falar dessa experiência de desdobramento ou algo parecido. Esta experiência acho que tem como base todo o estudo que eu tenho vindo a fazer nestes últimos 6 anos, porque à medida que a gente vai estudando, vai tendo aulas e vai aprendendo, é comum a gente tentar e querer colocar as coisas em prática. E durante todo esse estudo e durante as aulas do colegiado, certos exercícios foram passados para nós exercitarmos em casa diariamente, e não só durante as aulas, mas também durante as leituras dos livros, especialmente o livro O Desdobramento Astral, que foi, acho eu, um marco muito importante, e foi algo que me ajudou muito a ter esta experiência, porque no livro do Desdobramento Astral, não só ele explica em si o que é o desdobramento astral, como é que essa coisa acontece, para quem não conhece o que é o desdobramento, como o fazer, fala, como dizemos em Portugal, tintim por tintim, do 0 até ao 100, como tudo funciona. Mas também passa certos e específicos exercícios que eu peguei neles e exercitava diariamente. Eram 3 ou 4 exercícios que eu fazia, ora um dia fazia um, ora um dia fazia outro, e creio que foram esses exercícios que me levaram até esta experiência. Passando então para a experiência, foi bem recentemente, não há muitos meses. Eu estava em Portugal de férias e, como é comum, levando o ano inteiro de trabalho, quando estou de férias gosto, como toda a gente, de ter uma boa massagem para relaxar. E então tinha uma senhora que é amiga minha e é costume eu fazer massagens com ela porque já conheço a pessoa, já temos uma melhor ligação. E sei que a massagem é bem feita e saio lá relaxado e bem para continuar as férias. Mas esta específica massagem que eu recebi, normalmente no final da massagem, ela termina e deixa-me sempre mais ou menos 10 minutos na marquesa sozinho para eu relaxar, e
passado mais ou menos 10 minutos, eu abro os olhos, saio, tomo um chá e vou embora para casa. Outras vezes nós ficamos por lá a conversar, coisas que eu senti, ahm, coisas simplesmente sobre a massagem, como eu me senti o corpo, se estava relaxado, se houve partes do corpo que estavam mais doridas, coisas assim. Mas esta experiência, no final, estes 10 minutos, eu estava tão relaxado e lembrei-me dos exercícios que eu tinha costume em fazer em casa, para exercitar o desdobramento astral. E então, quando eu estava deitado na marquesa, eu lembrei-me: estou aqui tão relaxado, por que não tentar fazer um desses exercícios? Já que o corpo está tão relaxado, pode ser que o espírito dê de si e a gente decole daqui. Então foi isso que eu fiz, usando a força do poder mental, hum, consegui com essa força fazer com que o corpo decolasse. Agora, o que é que costuma acontecer durante esses exercícios é que nós estamos deitados, eu sinto que o corpo levantou, hum, levanta um pouco, vou até um pouco até ao teto e às vezes volta. Só que o que acontece com muita gente e acontece comigo, nós como estamos iniciando, nós não temos a certeza se estamos mesmo decolando, se é imaginação nossa, se estamos tendo um sonho ou qualquer coisa. E então eu, como costumo questionar muito, nunca dou certeza de ser, estou desdobrando. Não, eu questiono sempre. Mas esta vez em específico, eu tentei o exercício e senti. Senti que estava o corpo decolando, e como é costume dizer, nós, quando o espírito decola do corpo, nós não vemos com os olhos em si, mas vemos com o corpo inteiro. E eu estava levitando da marquesa e conseguia perceber tudo à minha volta. Conseguia ver para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Conseguia ter sensação de tudo. Levantava um pouco, creio que 1 metro ou 2 metros mais ou menos, e voltava para baixo, voltava para o corpo. Ô Mas Pedro, sempre só um consciente. minutinho, Pedro. Só para esclarecer que em Portugal, lá em Portugal vocês falam marquesa. Aqui no Brasil o pessoal chama de Sim, maca, tá, gente? Só para. marca Senão isso. vocês ficam pensando que é marquesa. Desculpa a interrupção. Então eu consegui fazer isso uma vez, voltei até ao corpo, sempre consciente, e pensei, não, porque não tentar outra vez, mais uma vez, vamos tentar. Tentei mais uma vez, coloquei força no pensamento e mais uma vez levitei, decolei do corpo e voltei, ao corpo. Creio que isso aconteceu 3 a 4 vezes. E como sempre, eu sempre penso, não, se calhar foi imaginação minha, se calhar estava sonhando. Mas estava sempre consciente. Pensei, bom, já passou algum tempo, vou à maca e pronto, vou tomar um chá e pronto, vou embora para casa. Mas aconteceu algo interessante. É porque esta senhora, que faz as massagens, ela tem algum conhecimento espiritual e pelo que eu sei, ela consegue ter percepções para além da matéria. E o que aconteceu foi que ela virou-se para mim e perguntou: Pedro, o que é que você estava fazendo? E eu, fazendo? Como assim? Não estou entendendo. Pois, ela diz, eu estava aqui olhando para você e conseguia ver você subindo e descendo do corpo. O que é que você estava tentando fazer? E eu aí tive a confirmação de que alguém presenciou o exercício que eu estava fazendo. Que até aquele dia era sempre ideia minha de que, se calhar é sonho, se calhar é imaginação, mas naquele dia alguém presenciou e confirmou para mim que o que eu estava fazendo, na realidade, eu estava decolando do corpo e voltando ao corpo. E a partir desse dia, sempre que faço os exercícios e a mesma coisa acontece, já tenho ideia e já consigo perceber de que, na realidade, o espírito está decolando do corpo. O corpo astral está subindo, está descendo, subindo e descendo. Essa foi a minha experiência e eu creio que sim, que foi resultado de todo o estudo, de todas as aulas, de todos os livros e de todos os exercícios que eu tenho feito. E Pedro, você sente que após essa experiência, o que mudou na sua vida? O que mudou foi, foi algo que foi mesmo muito importante, que foi a sensação de que tudo o que eu tenho estado a fazer até o dia de hoje, pelo menos nestes últimos 6 anos, todo o estudo, todo o exercício, até aquele dia, teve um resultado. E a partir daí
eu sei que tudo o que eu fizer daqui para a frente, por mais que no dia de hoje eu não veja o resultado direto, ou mesmo daqui a um mês ou daqui a 6 meses eu possa não ver o resultado, eu sei que lá à frente, um dia quando olhar para trás, sei que dei um passo em frente, as coisas evoluíram e o conhecimento cresceu. Ah, então, essa certeza de que realmente você estava fora do corpo, e isso é interessante porque também dá para nós uma certeza da imortalidade, né? Quando você olha para o corpo Isso e mesmo. percebe-se fora dele, você fala assim: poxa, aquilo ali não sou eu, aquele é o instrumento que eu estou utilizando. E essa certeza da imortalidade, acho que isso é algo que só experimentando mesmo para a pessoa ter, né? É É algo. isso mesmo. E essa certeza que nós temos, a partir desse dia, a maneira como nós olhamos para o mundo muda. Porque se eu olho para mim ao espelho, vejo o corpo e acho que sou só isto, um dia, quando a morte chega, acabou. Mas com esta certeza, nós olhamos para o mundo de quê? Não. Não interessa do que é que acontece, é claro que temos que tomar conta do corpo, porque o corpo é o templo do espírito e quanto mais ele durar, melhor, não é? Para a gente aproveitar as coisas aqui da terra, mas é algo que nos dá essa certeza e quando nós olhamos para o mundo, olhamos com mais calma, não nos preocupamos tanto. Quando acontece algum problema, nós olhamos para o problema, sim, está aqui um problema, mas não é preciso estressar, resolvemos o problema e andamos em frente porque a vida não são só 30, 40, 50, 70, 80 e quem sabe 100 anos. A vida é longa e, como dizemos, é imortal. Então, dá-nos esse relaxamento de despreocupação. Despreocupação não no sentido de devemos ficar sentados e deixar que a vida aconteça. Não. Mas é no sentido de que somos imortais, temos tempo, mas há trabalho a fazer também. Exatamente. Ô Pedro, e de alguma maneira essa experiência ou os seus exercícios de desdobramento tiraram alguma dúvida? Alguma dúvida sua foi esclarecida nesse processo de exercícios de desdobramento? Alguma dúvida em si? Só mesmo no sentido dos exercícios em si, porque eu pensava que os exercícios não estavam funcionando, tentei vários exercícios e pronto, e sempre pensava que era imaginação minha. Mas assim que aquela situação aconteceu, confirmação que os exercícios sim funcionam, mas são precisas condições às vezes específicas para o corpo decolar. E a partir daí, consoante nós vamos trabalhando com nós mesmos, adquirindo mais conhecimento e prática, a coisa vai acontecendo cada vez mais facilmente. Excelente, excelente esse relato seu. Desdobramento o desdobramento em si, né? É aquilo que Kardec chamava antigamente de sonambulismo, né? E através desse sonambulismo pode ocorrer aquilo que também ele chamava de dupla vista, né? Que o espírito enxergando muito além, né? E hoje nós utilizamos muito desdobramento nos trabalhos práticos de apometria, não só na apometria, mas em outras atividades também, principalmente de resgate, de intervenções no mundo físico mesmo. Imagina você intervir sob a tutela e orientação dos guardiões, intervir nos acontecimentos mundiais, que é um dos trabalhos que os guardiões fazem, né? Nos Guardiões da Humanidade, que nós, nesse grupo seleto que a gente começou, a gente está treinando as pessoas para que elas possam agir de maneira mais direta no plano extrafísico e mais consciente do que estão falando. Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito rica o seu relato para nós aí. Espero que continue com os exercícios e daqui a pouco a gente está juntos aí, daqui a alguns minutos, digamos assim, fora do corpo ou dentro do corpo, trabalhando juntos aí com os guardiões, se Deus quiser. Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço, Robson, e espero que as pessoas que estão ouvindo que continuem os exercícios, que tenham fé, aquela fé com razão e não parem, porque mais tarde ou mais cedo, quando olharem para trás, vão ver que deu tudo certo e tudo tinha um motivo para acontecer. Exatamente. Mais uma vez, obrigado ao Pedro. E eu quero aproveitar e já chamar direto a minha querida amiga Karim Bevonese. A Karim foi a pessoa que
deu o pontapé inicial, que deu o chute inicial para começarmos o trabalho dos Guardiões da Humanidade no Rio Grande do Sul, né? É uma peça-chave nesse trabalho, muito representativa a sua presença, seu conhecimento e essa gana, essa vontade de fazer acontecer. Karim, o Karim, como quer que fale, ela me falou como pronunciar o nome dela e eu já esqueci. Seja bem-vindo, Karim. Tudo bom? Tudo bom, Robson? Obrigada. Fico feliz com o convite da participação hoje na live. Eu fico com saudade daqueles cabelos coloridos que chocavam de um e outro lado da vida. Parece que agora você está mais comportada, né? Mas Não, agora eu tô comportada, agora eu tô medicada também. passe magnético chamado Rivotril, né? Com Exatamente, aquele agora já médico passou a Alex fase dos Sotan. cabelos coloridos. Ô, Carinho, pois é, eu queria ver com você aí, né? Nós falamos muito de desdobramento, junto com o desdobramento, naturalmente, nós temos que pensar na ideoplastia, capacidade de formar, de dar, de plasmar nos fluidos, né? Aquilo que a gente pretende no trabalho, né? E você teve algumas experiências, e eu queria que você pudesse relatar alguma delas para gente que você acha que te impactou e que teve um significado muito especial nessa área ligada a desdobramento ou situações semelhantes. Então, Robson, assim, eu tenho uma bastante facilidade, assim, para desdobrar, né? Tanto durante a vigília, né? Quando eu estou acordada, eu desdobro em corpo mental e à noite, né? Em corpo astral, né? O perispírito sai do corpo. Então, e eu tenho é, completa lembrança de tudo, né? Então, eu tenho muitas lembranças de várias coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos, né? Então, são muitas experiências, digamos assim. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho com apometria clínica, né? E dentro da apometria clínica, nós somos um agente ativo, né? Nós somos, trabalhamos ativamente, né? Então, eu acho bacana, claro, nós não trabalhamos sozinhos, né? Temos ali uma egrégora que trabalha conosco, né? E eu acho bacana que em alguns atendimentos, por exemplo, às vezes aparece ali um preto velho e ele precisa de auxílio, claro, nós trabalhamos ali em parceria, e através da ideoplastia, a gente cria, por exemplo, emplastos, a gente cria ervas, a gente cria aromas, a gente cria cristais, a gente cria exatamente o que eles precisam para atuar no corpo físico, no corpo, no duplo etérico, no corpo astral do paciente, né? Às vezes ele está com algum problema físico, com alguma doença ou com algum rasgo, algum problema no duplo etérico, né? E às vezes os espíritos precisam e a gente trabalha em parceria com eles. A gente não entrega tudo para eles fazerem, a gente não fica ali só olhando, né? E através da ideoplastia ali a gente cria e entrega para eles atuarem, né? Porque eu, por exemplo, não tenho todo o conhecimento que eles têm ali das ervas, né? Então, eles precisam, eles falam o que eles precisam e a gente cria ali, entrega para eles e eles atuam, né? Então, por exemplo, eu já vi acontecendo na hora de fazer uma limpeza, de fazer um tratamento com algum paciente, eu já vi, através ali da vidência, né, da clarividência, é, um líquido preto saindo do corpo do paciente e saindo pelos chakras dos pés. E na hora que ia sair, eu pensei assim, meu Deus, vai sujar o chão, né? E aí, não, peraí, vou plasmar uma bacia aqui. E plasmei uma bacia. Claro, no plano astral, né? Não no plano físico, né? Plasmei uma bacia para não sujar o chão do plano astral. Mas É assim, fácil confundir isso, né, Karim?
Ou então, assim, a gente está fazendo uma limpeza ali nos chakras, né? No corpo do paciente. Tu tá retirando coisas ali. Onde é que tu vai colocar? Às vezes, algum espírito ali te auxiliando, tu tá tirando as coisas, tu vai colocar onde? Tem que plasmar algo, né? Ali para colocar uma bacia, um prato, alguma coisa para colocar o que tu tá retirando, né? Então, tu é ativo o tempo inteiro, né? Na apometria clínica, pelo menos, eu faço isso, né? Então, é um dos trabalhos, né? Conscientes, e em desdobramento mental, né? Que eu faço. Isso é fantástico. E, Karim, depois desses trabalhos, geralmente, você tem, saindo da tarefa em si, você nota que tem alguma coisa que te impacta muito a ponto de você, depois de um atendimento desse, você fazer uma mudança na sua vida baseado no que você presenciou? Tem duas mudanças, sim. A primeira é que 2 atendimentos por dia, no máximo, né? E no intervalo de 2 em 2 dias eu não faço mais, né? Porque a gente tem um desgaste energético gigantesco, né? Fazer um atendimento por dia não tem como. Mais de 2 também é impossível, porque eu tô sozinha ali, né? Doando a minha energia, meu ectoplasma, meu magnetismo, tudo, então é impossível, né? Esse é o primeiro aprendizado que eu tive a muito custo, né, da minha saúde, inclusive, descobrindo, né, depois de 3 atendimentos seguidos no mesmo dia, que eu caí de cama porque fiquei totalmente sem energia, né? O segundo é porque, assim, tu recebe o paciente, o cliente, tu vê a queixa dele, e aí tu enxerga todos os corpos, né? O corpo físico, do etérico, perispírito, tu vê o estado que ele se encontra, né? Tu vê os espíritos ali auxiliando também aquela pessoa, né? Doando o seu tempo, doando a sua energia, doando o seu conhecimento para ajudar aquele ser humano, né? Então, assim, ele também precisa fazer a parte dele. Então, é óbvio que a gente tem um aprendizado com cada paciente que tu atende, com cada pessoa que tu tá ali atendendo, né? Com aquela história de vida, com o que fazer, com o que não fazer, né? É óbvio que a gente tem, assim, um grande aprendizado, não tem como não, E já né? ocorreu de você, após o atendimento, você passar mal, assim, de parte da energia do sujeito, do paciente, passar para você, e aí você nem notar que é isso, às vezes, porque às vezes ocorre e você fica tentando achar a causa, e a causa é do paciente, né? Isso já ocorreu Sim. com você de maneira intensa, assim, alguma vez? Já desliguei porque eu atendo online, né? Mas sempre antes de iniciar o meu primeiro atendimento do dia, eu faço os campos de proteção, sempre, né? Mas desliguei a ligação, corri pro banheiro com diarreia. Na hora, foi assim, ó, na hora mesmo, a energia foi tão grande e eu absorvi aquela energia naquele ímpeto de auxiliar a pessoa, né? E na hora desliguei a ligação, corri pro banheiro com diarreia, porque pega, né, no plexo solar ali, e aí pega direto ali na região digestiva. Impossível não, né? Eu já Mas tive aí a esse. gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a não se doar tanto. E às vezes Né? até você nem faz o procedimento, eu já tive casos assim, em que eu queria ajudar alguém. Aí, da minha casa, eu sentei, a pessoa estava em Salvador, e aí eu só pensei na pessoa e falei assim, eu podia ajudar. Eu estava indo para Salvador para ver uma situação lá, na casa, no local onde a pessoa trabalhava, mas antes eu cheguei em casa e falei, eu podia tanto ajudar desde aqui, foi o bastante. Eu me conectei com a pessoa e aí a coisa degringolou, tive que até adiar minha viagem de tão mal que eu fiquei naquele momento, né? Você, bom, então a gente tem que ter cuidado até na hora de ajudar, né? Tem gente que Exatamente. procura a gente
Esse dia uma senhora me procurou, você tem que resolver meu problema. Não, não tenho que resolver seu problema. Você veio aqui para se resolver, eu posso te ajudar. Mas não vou pegar o problema seu para mim, de jeito nenhum. Porque senão, aí eu me desequilibro e não posso ajudar mais ninguém. Né? E acho que o terapeuta, o médium, né, o sensitivo que estiver ajudando, ele tem que ter esse bom senso. Você não vai salvar o mundo. Né? E aí a gente tem que ter cuidado, essa técnica que você faz, que é essencial, né, de formar os campos de força, de defesa em torno de você, do ambiente que você está, para essa energia não passar direto. E aí, claro, se passar, você vai sentir a repercussão vibratória quase que imediata no corpo, né? Então a gente tem que aprender. O problema da pessoa, ela que tem que carregar isso. E a solução também tem que vir. A gente ajuda, mas se o outro não quiser, não carregue o peso em cima de você, né? Porque senão a situação fica complicada, né? Tivemos um caso até de uma pessoa que frequenta a clínica Joseph Gleber, e que ela estava num processo bem complicado, já tinha ido de médicos, feito exame, nada dava certo. E aí um dia eu falei assim, meu Deus, eu podia ajudar essa pessoa. Propus para ela, tanto como um trabalho terapêutico, né, profissional, que ela precisava fazer um acompanhamento profissional, quanto um trabalho de magnetismo mais intenso. Magnetismo, bioenergia e tudo. A pessoa não quis o trabalho no momento, né? Mesmo sendo gratuito, ela não quis. E aí, passou um tempo, aí o espírito Fritz falou comigo assim, não se preocupe, é porque não doeu o suficiente. A hora que doer, a pessoa vai procurar. Então tem gente que não tem jeito, ele vai passar por isso mesmo. E aí você tem que fazer igual o médico. Imagina se o médico for chorar com todo mundo que passa na mão dele, ele não ajuda ninguém. Você tem que desenvolver uma postura, assim que a energia fica ali, não passa para você, né? Exatamente. Para até a gente aprender isso, né, Robson? A gente quebra muito a cara, né? A gente vira aquele dedinho que Deus criou só para bater em móveis, né? Então, a gente vai chutando as coisas e vai sentindo as dores. Aí chega um momento que você fala, não, eu não preciso passar por isso, né? Existem técnicas que a gente estuda e que isso pode nos auxiliar grandemente, né? Bom, Carinha, eu queria agradecer você, quero lhe agradecer o seu coração, sua generosidade, você, o Pedro, por ter vindo a brilhantar o nosso trabalho aqui no Fronteiras, no nosso podcast, e dizer que está aberto para vocês, tá? A hora que vocês quiserem, tiverem alguma ideia, compartilhe comigo, que nós vamos colocar vocês no ar imediatamente para a gente compartilhar também com os nossos queridos que estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Um beijo grande no seu coração, tá, Carinho? E logo a gente entra em contato para a gente extrair mais conhecimento, né? Sorver mais conhecimento e mais experiências como esta. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada, um beijão. Beijo. Pois é, minha gente, este é o nosso podcast Fronteiras, né? Vocês viram os relatos, 2 relatos muitíssimo preciosos do Pedro e da Karin, e o tanto que isso impacta em nossas vidas, o tanto que isso pode modificar o nosso teor energético, né? Seja através do desdobramento, seja através do poder de plasticidade do pensamento, né? Em materializar, em plasmar nos fluidos ambientes aquilo que nós colocamos à vontade, colocamos a emoção, colocamos a força mental. Então fica para vocês aqui esses relatos maravilhosos e espero que na próxima semana nos reunamos de novo aqui no Fronteiras para continuar a compartilhar com vocês tudo isso que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso mundo. Um grande beijo, um grande abraço para vocês.